Bom dia. Vamos agora iniciar o nosso terceiro evento, né, nessa semana do meio ambiente. E vamos tratar, então, de um território muito, muito especial, que é a Bacia do Rio da Prata. Depois nós veremos mais exatamente por quê. E eu tenho o prazer especial de estar aqui hoje com uma pessoa que tem uma história muito, muito importante na defesa dos ecossistemas, das pessoas, no trabalho socioambiental nesse território, que é a Bacia do Rio da Prata, né? Um território que é comum a nós brasileiros, bolivianos, paraguaios, argentinos e uruguaios, nem sempre visto como uma unidade ambiental. E essa pessoa é o Jorge Daneri, um advogado ambientalista, participante de várias organizações na Argentina, e que tem uma história na defesa dos ecossistemas e os povos que habitam esses ecossistemas, esses biomas, as várias regiões da Bacia do Prata. Nesse momento, ele está em Amsterdã, na Holanda, e nós conversávamos há pouco e vai nos relatar assim, experiências muito interessantes, muito importantes que ele teve nos últimos dias, aí, nos últimos meses. E nesse mundo, e particularmente ligado e tendo como causa essa situação da Covid-19, da pandemia, né, que está causando tantas transformações. E me parece até que esse mundo que está aí colocado, que Jorge pode contribuir muito com essa experiência. Até de início também eu quero dizer que quando nós nos propusemos a conversar isso, eu particularmente estava estudando na Bacia do Prata, estava estudando a geração de energia na Bacia do Prata, o número de represas, impactos e tal, e passei a encontrar uma situação particular que vou comentar com vocês depois. Antes de passar a palavra ao Jorge, eu quero agradecer muitíssimo a uma pessoa que está no backstage, uma pessoa que está nos ajudando em todos esses eventos, que é a Yasmin Amiden, que é uma muito jovem periodista, se diria em espanhol, jornalista no Brasil, como muito mais do que isso, comunicadora e com muita eficiência, né, tem nos permitido fazer essas transmissões e dar a qualidade técnica necessária aos debates, né? E aí, iniciando e lembrando que amanhã nós teremos um debate sobre desmatamento, incêndios na Amazônia, Chaco e Pantanal, né, que terá assim, grandes especialistas, né? Então, proponho a vocês também que às 10 horas, Brasília, vocês agendem a presença e a participação nesse debate. Então, eu passo agora a palavra para o grande advogado, o grande ambientalista, Jorge Daneri. Vamos lá, doutor. Bueno, Alcides Faría, agradezco mucho tus palabras y la convocatoria a poder conversar contigo y la audiencia, la gente que nos esté acompañando. Para mí es un privilegio poder participar de toda esta serie de eventos que ECOA ha organizado en estos días que nos vinculan con la celebración. Si podemos utilizar la palabra celebración del Día del Ambiente, tan complejo, tan difícil. Pero bueno, agradecerles mucho el gesto. Manifestar de alguna manera una serie de preocupaciones, de diagnóstico de cómo estamos viendo el escenario en la cuenca desde Argentina, desde el sur del río Paraná. Yo estoy en la provincia de Entre Ríos, la Mesopotamia Sur, decimos. Poder transmitirles lo que consideramos que hay que ir cambiando en el marco jurídico institucional de la Cuenca del Plata y algunas propuestas de salida que consideramos que son interesantes debatir. En ese sentido nos encontramos con una realidad de una
agudización de los procesos extractivistas en los últimos 30, 20, 10 años muy, muy preocupante, como ustedes han llevado adelante estos debates vinculados a la enorme deforestación a partir de la expansión de la frontera agrícola, particularmente de la mano de la soja, que ha devastado nuestros territorios en términos de diversidad cultural, de diversidad productiva, produciendo precisamente una simplificación gigantesca, y que entre otros efectos ya anunciados desde hace más de 15, 20 años, pero que ahora lo vemos en los territorios, el fenómeno del cambio climático antrópico ha determinado estas gigantescas, estos eventos extremos, como dicen los científicos, en esta oportunidad de una bajante sostenida, no de uno o dos de los ríos más importantes de la cuenca, sino del conjunto de estos ríos que nos ha llevado aquí, por supuesto, en toda la cuenca y particularmente en lo que estamos viviendo en el río Paraguay-Paraná en Argentina, de escenarios dantescos, de escenarios extremadamente preocupantes, con situaciones de crisis básicas como la provisión de agua potable, etcétera, etcétera. Desde hace muchos años vinimos con ustedes, desde COA, desde la coalición Ríos Vivos, desde la Alianza Sistema de Humedales Paraguay-Paraná, que hemos compartido también con ECOA, denunciando lo que era la iniciativa o lo que es de alguna manera la continuidad de la iniciativa de integración de la infraestructura sudamericana, IRSA, que en su momento lideró el Banco Interamericano de Desarrollo y que particularmente en la cuenca se referenciaba con esa médula, con ese eje que profundiza el modelo extractivista, que es la artificialización de nuestros ríos y particularmente la denominada hidrovía Paraná-Paraguay. Nosotros acá queremos llamar la atención fuertemente en este escenario porque este planteo, este concepto que hacíamos desde la coalición Ríos Vivos de que no son los ríos los que se tienen que adaptar a los barcos, sino los barcos, las barcazas a la realidad natural del funcionamiento de nuestros ecosistemas que se expresan tanto dentro de lo que son las bajantes y las subidas de los ríos, hoy se agudiza como crisis de intervención de estas corporaciones que lideran la hidrovía Paraná-Paraguay, de que frente a bajantes tan grandes se tiene que canalizar mucho más los ríos. Y esto es un tema extremadamente delicado que hay que prestarle mucha atención por la profundización de prosperar estas iniciativas, de los impactos acumulativos, de las urgencias sin estudios de impacto ambiental y más aún sin evaluaciones ambientales estratégicas. Por eso nosotros estamos siguiendo fuertemente lo que van a ser los procesos de la nueva licitación de la hidrovía Paraná-Paraguay en la concesión del tramo argentino. Estamos tratando de articular estos procesos desde la sociedad civil, pero también en un diálogo democrático con las nuevas autoridades del gobierno argentino. De alguna manera creemos que en el proceso tan grave que se vive de bajantes de los ríos Paraguay, Uruguay, Iguazú, Paraná, lo que está sucediendo en Amazonia es para nosotros extremadamente grave. Todo el fenómeno de mega deforestación, de lo que ha sido los incendios, de esto del proceso de los ríos voladores, cómo Amazonia provee de agua, de lluvia a la pampa húmeda, al Chaco americano, Hualambá, etcétera, etcétera, es relevante. Y si estas crisis se agudizan
estos eventos extremos van a ser cada vez más extremos. En ese sentido, creemos que hay que dar un debate hacia adentro del Tratado de la Cuenca del Plata, un debate relevante. El Comité Intergubernamental, el SIC, de la Cuenca del Plata, es un ámbito de incidencia política sustantivo. Se tendrá que ampliar el Tratado de la Cuenca del Plata con una radical transversalidad de ecología política. Se tendrá que formular un nuevo tratado. Se tendrá que ampliar de una manera radical el acuerdo marco de medio ambiente del Mercosur, pero se tendrá que resolver una necesaria integración jurídico-institucional en la cuenca, porque así como estamos, las crisis se van a profundizar. No puede ser que nuestros gobiernos coordinen frente a la emergencia y no haya una gestión sistemática y rigurosa de la cuenca entre los 5 países. En ese sentido, creemos que sí hay elementos propositivos a trabajar en lo que se denomina el programa marco de la Cuenca del Plata, que lidera el SIC y que creemos que se tiene que sistematizar y abrir a la participación ciudadana de las organizaciones que estamos en estos temas en la Cuenca del Plata para enriquecerlo también de manera radical. En ese sentido, hemos trabajado con ECOA y con unas 20 organizaciones una propuesta propositiva ya desde hace 10 años. Yo acá tengo un ejemplar que es la estrategia, la propuesta de estrategia de sustentabilidad del sistema de humedales de los ríos Paraguay y Paraná. Esa estrategia fue presentada a los gobiernos, particularmente a los puntos focales Ramsar de los 5 países del Cono Sur. Esta propuesta fue tomada oficialmente en el año 2012 en Montevideo, en mayo del 2012, en una reunión de los puntos focales Ramsar, fue tomada como documento base para construir la estrategia oficial de sustentabilidad del sistema de humedales Paraguay y Paraná. Infelizmente, los gobiernos no pudieron avanzar, no quisieron avanzar, no se lograron acuerdos y estamos como estamos, con estas crisis gigantescas de todo tipo, pero en gran medida por una falta de gestión regional de la cuenca y por una falta también, para hablar de Argentina, por una falta de un funcionamiento sistemático y riguroso de un comité de cuenca en los ríos Paraguay y Paraná integrado, por la falta de un comité de cuenca entre las provincias, en el caso de la cuenca del río Uruguay. Existe la Comisión Administradora del Río Uruguay, que solamente la integran Uruguay y Argentina, no está Brasil, lo cual es absurdo. Brasil tiene un sistema de represas hidroeléctricas en toda la cuenca del Plata, pero particularmente en la cuenca del río Uruguay y en la cuenca del Paraná gigantesco, con un uso y abuso en la gestión del río como ámbito de nacientes de estas 4 cuencas gigantesco. Lo que ha pasado con la provisión de agua desde la apertura o no de la represa de Itaipú es una demostración del poder gigantesco que Brasil tiene en cuanto a la gestión o al abuso en la gestión. No quiero usar la palabra manejo de los ríos porque en realidad es una falta de respeto a los ríos. Pero en definitiva es notable el impacto que se ha visto desde que se abrieron estos 10, 15 días las compuertas y los vertederos de Itaipú y ahora que se han cerrado y cómo va a continuar agudizándose la crisis. Y lo notable
es lo que dice la información oficial de por qué se abrieron las compuertas. Y las compuertas y los vertederos se abrieron exclusivamente para que los barcos con soja y con minerales puedan ingresar al cauce principal del río Paraná. No se habla de ecosistemas, no se habla de diversidad biológica, no se habla de la vida de los pescadores y de los campesinos que necesitan tanto, y de las comunidades que necesitan tanto del agua. En ese sentido, la pregunta, ustedes dirían, la pregunta del millón, ¿cuál es para ir redondeando? Es qué posibilidades tenemos hacia adelante desde un análisis político. Y hoy la verdad que no se advierte un escenario propositivo de concertación política entre los gobiernos de Brasil, de Bolivia, de Paraguay, porque de Uruguay, de Argentina, hay una diversidad ideológica muy grande, incluso ciertos niveles de confrontación política, que no avisora que ni en el subgrupo 6 del Mercosur, que en el ámbito de lo que ha sido la Unión Sudamericana, que para nosotros era una herramienta fundamental, hoy está casi vaciada, donde el gobierno saliente de Argentina, el macrismo, ha tenido una enorme responsabilidad en la destrucción de ese espacio, y donde advertimos que con la realidad política de Brasil, de Paraguay, de Bolivia, ni hablar, va a ser muy difícil reconformar a la brevedad y en el marco de las urgencias que exigen una mesa redonda de concertación de políticas de gestión de cuenca. En ese sentido, nosotros creemos que es fundamental el rol de la sociedad civil. En ese sentido, hay que reconformar alianzas fundamentales. Creemos que el poner en valor la coalición Ríos Vivos, la urgente necesidad de autoconvocarnos muchas organizaciones de la cuenca para restablecer, para reconstituir, para reesculpir programas de incidencia política es relevante. Una noticia positiva es el equipo que se ha conformado en el nuevo gobierno en Argentina, liderado por el ministro Juan Cabandier. Es un equipo profesional, formado políticamente y técnicamente. Nosotros tenemos una base de esperanza de que ahí podemos encontrar un ámbito para el diálogo político, para la conversación política y para poder ayudar a las organizaciones amigas también, buscando reciprocidad en la cuenca para llegar a sus gobiernos de una manera institucional y democrática más fuerte. Creemos que la estrategia de sustentabilidad del sistema es una herramienta y apostamos en estas emergencias que vinieron a quedarse infelizmente, reitero, que vinieron a quedarse infelizmente, a que podamos siempre dentro de los procesos democráticos, y esto lo quiero marcar fuertemente por lo que está pasando en países de Sudamérica, fortaleciendo la democracia no solo representativa, sino participativa, podamos encontrar espacios para gestionar la cuenca y sus territorios de una manera mucho más sistemática, rigurosa y seria. Hasta acá llego en esta primera intervención. Muchas gracias. Aí não te estou escutando. Agora sim, agora sim. Ok. É que tenho os controles aí da nossa querida Yasmin. Jorge fez uma intervenção extremamente importante. E até eu comentava antes com ele que nós estamos gravando isso e será uma referência para esse trabalho futuro. E se nós observamos bem, a intervenção do Jorge, ela traça caminhos, né? Vai muito além de um diagnóstico e traz informações muito importantes.
diante desse quadro que nós estamos vivendo, gravíssimo politicamente, a finalização dele, de que a luta fundamental, uma luta fundamental, a luta pela democracia é muito importante. Afora todo o caminho que ele traçou, as propostas que ele fez com relação à Bacia do Prata. A minha intervenção, ela, de início, eu quero tratar com você assim, o que é exatamente a Bacia do Prata para que possamos, desculpe, ter uma percepção maior desse território. Historicamente, com a coalizão Rios Vivos, era uma coalizão, a Rios Vivos, uma coalizão internacional que chegou a ter mais de 400 organizações da Europa, dos Estados Unidos, da América Latina, América do Sul, né? Bastante forte. E a recomposição dela, proposta pelo Jorge, acho que é um passo fundamental nesse horizonte político que nós temos, horizonte político e ambiental. E as sucessivas crises que nós temos vivido e viveremos ainda. E ela pode ser, novamente, uma grande ferramenta de recomposição. Então, aí está colocada a discussão. Eu vou agora compartilhar uma tela aqui com uma série de slides para que a gente tenha uma noção do que é a Bacia do Prata, ela no contexto dos países e também da América do Sul. Deixa eu ver aqui, vocês me desculpem se tivermos aí algum problema no compartilhamento. Vamos lá. Eu creio que aí vocês eu acho que está ok aí. Nós temos, primeiramente, essa frase do Plauto, né? Um dramaturgo romano, né? Quem não sabe por que caminho chega ao mar deve tomar o rio por companheiro. E o Rio da Prata é um rio formador dos nossos países, aí dos 5 países, né? Essa imagem que vocês têm aí agora na tela, eu peço desculpa até para o autor, não sei quem é o autor, ela me chegou e uma vez eu a distribuí, ela fez bastante sucesso, aconteceram vários comentários, né? Mas a Bacia do Prata, ela tem aqui esses limites, esse verde, né? Essa parte do verde aqui, nós temos a Bacia do Paraguai, Paraná, né? E aqui o Rio Uruguai, e fechamos aqui nessa região, aqui é o Rio da Prata, finalmente, né? Então são 4 bacias, e aqui estamos. Se vocês verem bem, nós temos as grandes cidades temos grandes cidades dos nossos países aqui na bacia, aqui Buenos Aires, temos Brasília, São Paulo, né? Entre os rios Tietê e Paranapanema, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, no Brasil, né? E Rio Grande do Sul, né? Aqui está o Rio Uruguai, Santa Catarina, Paraná, como eu disse, né? Aí uma imagem da NASA com um pequeno erro aqui, né? Um pequeno erro aqui, dizer, Paraná, Paraguai, Basin, né? Está errado isso aqui. É isso. E aí, ela tirada, se vê mais claro. Aqui nessa região nós temos o Pantanal, né? E aí a divisão entre as bacias, né? Mas, claramente, como avança sobre os países. Interessante essa passagem aqui. Desculpe, talvez eu tenha que pegar uma água daqui a pouco. Daqui na região de Itaipu, esse local que o Jorge comentava, né, e aqui o encontro com o Rio Paraguai. E vem uma imagem que nós gostamos muito, não, Jorge, que é a do sistema Bacia do Prata, juntamente com o sistema Paraná-Paraguai, mostrando o sistema Paraná-Paraguai de áreas úmidas, né? Que é uma imagem do Comitê Intergovernamental da Bacia do Prata, né? E que localiza a Bacia do Prata na América do Sul, né? É um sistema que tem 400 mil quilômetros quadrados, né? E, como disse o nosso grande hidrólogo Elias Penha, né, que é de sobrevivência no Paraguai, todo um sistema não barrado por represas, né?
E também uma outra imagem muito interessante, que é do professor Assini, da Unesp, que mostra a bacia do Paraná, né? Aqui tem-se a bacia do Paraná, o Planalto brasileiro, e aqui a depressão do Pantanal, né? Tem a bacia do Alto Paraguai, que é a outra bacia, é uma das bacias da bacia do Prata, né? Uma das subbacias, né? E aqui a divisa com a Bolívia, Paraguai, né? E aqui a depressão do Pantanal, que é diríamos assim, o início, a parte norte do sistema Paraná-Paraguai de áreas úmidas. E mais imagens aí para você, para ver uma parte da bacia do... Eu gosto muito dessa imagem também, porque ela conta, se você prestar atenção, ela conta... Foi por aí que se construiu a ocupação do território brasileiro, né? Você tem o Atlântico e São Paulo, aqui o rio Tietê, como está aí, e o rio Paranapanema, né? O rio Tietê foi um rio de penetração nessa parte do Brasil, né, pelo Rio Paraná, e depois alcançando aí onde é hoje o território de Mato Grosso do Sul, um território de intensa disputa entre portugueses e espanhóis, né? Algumas leituras que eu fiz, o território espanhol avançaria até aqui, o Rio Paranapanema, mas é uma imagem da NASA muito interessante, mas o que eles quiseram mostrar com isso era a quantidade de fumaça que tinha, creio, no ano passado, né, nessa região aqui. E até lembrando do debate amanhã, que é muito importante, no ano passado nós tivemos 40 dias, devido às queimadas na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal, no Chaco, na Chiquitania, na Bolívia. Nós tivemos aqui, pelo menos, em grande parte do Brasil, 40 dias de fumaça, não se via o sol. Eu tive no Pantanal nesse período, agosto, setembro, o sol era uma bola vermelha, assim, ele não tinha brilho exato, né? Esperamos que esse ano não volte, o clima venha permitir que nós não tenhamos a situação do ano passado. Alguns números da Bacia do Prata, né, que é uma área de 3,1 milhões de quilômetros quadrados, né, e distribuído, como nós já vimos, né, pelos 5 países. Vamos lá mais rápido. Para os brasileiros, aí, ela tem uma distribuição no assim, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e a totalidade do Mato Grosso do Sul. Aí vamos agora a informações importantes para que todos entendam, né, que o que acontece na Bacia do Prata tem reflexo direto. As crises, alterações climáticas, eu digo mais de curto prazo, mas ações que acontecem na Bacia do Prata têm reflexo na economia brasileira, como nós veremos mais adiante. Então, eu quero assim, que nós nos fixemos nesses dados aqui, né? Ela tem aquela área da bacia, 3,1 quilômetros, né, no Brasil, vocês viram ali a área no Brasil também, ela é 17% do território brasileiro. Opa, aqui. Perdi o cursor aqui, reencontrei. Gera 64% da energia de fonte hidráulica no país, energia elétrica, né? E tem 84 usinas em 3 subbacias, que é, como vimos, a do Uruguai, a do Paraná e a do Paraguai. A do Paraguai é um desastre, né? Porque as usinas que estão ali trazem danos diretos e imediatos para o Pantanal. E se fizerem todas que estão projetadas, esses danos serão ainda muito maiores. Vivem aí na Bacia do Prata 115 milhões de pessoas, né? Quero entrar com vocês agora numa situação que passou a ser vivida em vários estados que estão na Bacia do Prata nos últimos tempos. E se nós avançarmos no passado aí para uns 10 anos, veremos que eu passei a me perguntar se as crises de água, né, as crises que nós vivemos na bacia, se elas não contribuíram para que tivéssemos problemas econômicos nos países, isso ampliasse esses problemas econômicos, ampliasse o descontentamento aí da população, de uma parte da população com a economia, e
contribuiu, se a pergunta que faço, né, é uma pergunta, não é uma afirmação, se isso não contribuiu para que acontecessem mudanças políticas, algumas delas muito negativas e coloquem em risco a vivência democrática, né, em alguns países. Mas aconteceram na bacia alguns eventos extremos que vocês se lembrarão que foram extremamente graves e tiveram, né, grandes repercussões econômicas, né? Tem a seca de 2014 e 15, né, a falta de água, basicamente, que manifestou-se em outras regiões, mas que teve um reflexo muito forte no estado de São Paulo. Lembrando que o estado de São Paulo é o centro da economia, assim, é o estado mais industrializado, onde é mais forte a economia brasileira, e que tem 40 milhões de pessoas vivendo no estado de São Paulo, né? E faltou água nesse período. Faltou água nesse período, né, para abastecimento em São Paulo. Eram milhões de pessoas na cidade de São Paulo sob racionamento de água. Faltou água para a indústria e para a geração de energia, agricultura e a navegação. E tem um registro importante aí, é que teve uma forte disputa entre a navegação no Rio Tietê, né? Você se lembra, né? Assim, o Rio Tietê, naquela imagem, o Rio Tietê e o Rio Paranapanema. No Rio Tietê, que tem várias barragens, e também tem uma navegação, ali se dá a navegação, a hidrovia Tietê-Paraná. Teve uma forte disputa entre gerar energia ou fazer navegação. E ficou sem navegação, sem que funcionasse a hidrovia Tietê-Paraná durante 2 anos. E me parece que até no ano anterior a crise da água já tinha problemas. E o interessante é que a Dilma disse em 2012 que a solução do Brasil era hídrica para a geração de energia. E logo na sequência vem uma crise que eu acredito até que pode, na medida que impactou o produto interno bruto, eu li matérias dizendo que até em 1%, impactou a economia brasileira fortemente. E aí, trazendo mais recentemente, que nós chegamos à situação que se tem hoje no estado do Paraná. O governo lá decretou emergência hídrica por 180 dias. Falta água. Qual que é a melhor imagem do que aconteceu no Paraná? Aquilo que aconteceu na subbacia do Rio Iguaçu. Deixou de gerar energia e secou as cataratas do Iguaçu. Aquela imagem é a mais forte. E antes, 255 municípios do estado do Rio Grande do Sul tinham decretado estado de emergência. E isso afetou 200 mil produtores rurais. E eles recorreram ao Conselho Monetário Nacional para que pudessem ser apoiados, terem suas dívidas proteladas, enfim, tem uma repercussão econômica imediata, aumenta a dívida, ou protela a dívida que deveria se receber. E Santa Catarina também, ali que tem parte da subbacia do Uruguai, também tinha vários municípios decretando emergência por falta de água, né? E nos 3 estados, né, a redução da geração de energia foi brutal, né? Para vocês saberem que os eventos climáticos extremos, aí, esse evento de falta de água, e muitas vezes do excesso dela, tem repercussão muito forte. E aí vamos a outros eventos, outras situações extremas que foram vividas nos outros países, muito rapidamente isso. No Uruguai, né, que vem com uma seca forte desde 19, aí como o Uruguai, grande parte, acho que 67% do Uruguai é bacia do Rio Uruguai, né, desde uma seca forte, e aí quando chega agora em 2020, atinge 800 mil hectares e tem uma emergência hídrica. O Paraguai, se acompanhamos aí, pegamos 10 anos atrás, 10, 11 anos, teve uma grande seca em 2009, né, e principalmente indígenas e a população rural foi a mais afetada. O Paraguai é um caso à parte, aí um dia nós vamos conversar, é um caso importante de ser visto, ele é inteiramente na bacia inteiramente na bacia do Prata, né, e tem de um lado, tem atravessado pelo Rio Paraguai, e do outro ele tem o Rio Paraná. Um dia vamos convidar o professor, o hidrólogo, o grande hidrólogo Elias Penha, como eu disse, para conversarmos um pouco sobre a situação desse território, o território paraguaio, né, e essa situação da água. Mas o Paraguai, interessante que em 19 ele teve a grande seca de 2009, né, depois uma situação estável, em 2019 teve uma cheia que afetou 240 mil
pessoas, né? As casas e o PIB agrícola, que é a parte do produto interno bruto no Paraguai forte, é a produção agrícola, soja, grãos, né? E até interessante, o Jorge Daneri comentava sobre a hidrovia Paraná-Paraguai, que é um mega projeto, que está sempre aí, tem problemas, né, para que ela se efetive de navegação, como aconteceu no Rio Paraná, mas ela tem basicamente a sede do comando da hidrovia, das grandes empresas, é no Paraguai. E uma coisa que a Argentina também, né? O Maurício Macri, que foi derrotado pelo Fernandes, né, nas últimas eleições do ano passado, ele vinha desde 2018 dizendo que a economia, uma das razões da economia argentina não deslanchar era a grande situação de seca e os desarranjos climáticos que aconteciam no país. Ele chegou, até tem um erro meu aqui, ele chegou a dizer que o prejuízo causado pelos desarranjos climáticos e seca na Argentina teria alcançado 8 bilhões de dólares, aí uns 45 bilhões de reais, 45, 50 bilhões de reais. Eu coloquei aí como reais, não, mas esse valor aí de 8 bilhões são dólares, né? Bom, vamos lá, Bolívia, rapidamente, né? Apesar de que isso que está relatado aqui, a emergência hídrica também decretada na Bolívia em 2016, não é apenas na Bacia do Prata. Né? Nos outros países, basicamente, o principal acontece na Bacia do Prata. Mas na Bolívia também tem a situação andina e tal, e que essa emergência hídrica que aconteceu tanto na Bacia do Prata, Bacia Amazônica, e cidades da Bacia Amazônica, e também na região andina da Bolívia, né? E foi uma situação bastante dramática e tem diferentes razões aí que são apontadas. Estou até preparando um texto sobre isso, que depois vou pedir ajuda aos meus amigos bolivianos. Bom, o que nós temos com relação a essa situação vivida na Bacia do Prata, né? Aí pegando de novo a situação do estado do Paraná, né? Que um estudo interessante de 2018, né? Como que é usada a Bacia do Prata? Vamos lá, pela agricultura, né? São estados com grande produção agrícola, porque o ponto de uma questão importante que nós se vemos na Bacia do Prata, tem solos de altíssima qualidade. E aí instalaram esse tipo de agricultura industrial que leva a quê? Me chamou a atenção esse estudo da Embrapa, da Itaipu e da Universidade Estadual de Londrina, de que a cada ano, né, o Paraná perde em nutrientes de solo pelo tipo de agricultura pela erosão, né, logicamente levada pelo tipo de agricultura que é desenvolvida, 242 milhões de dólares. Essas contabilidades não são feitas no PIB agrícola, né? Porque para que continue produzindo tem que ser reposto. Como é que é reposto isso? Com importações, né? Isso com relação ao solo, pegando esse exemplo do Paraná, que vocês sabem que pode ser estendido, né, para outras regiões, para toda a região onde se tem esse tipo de produção, de toda a bacia, que tem esse tipo de produção agrícola, né, industrial, né, extremamente danosa do ponto de vista dos solos, da erosão dos solos, e também da própria contaminação, né? E aí eu quero chamar a atenção para uma questão importante, que basicamente no território, além de ter essa unidade ambiental, que é a cuenca, que é a bacia do Prata, né, nessa região está a grande parte do aquífero Guarani, do grande aquífero Guarani distribuído, né, por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, né? E eu trouxe aqui um exemplo que, se não me engano, foi um trabalho publicado em 2017 ou 2018, né, que em São Paulo, na região de Ribeirão Preto, se tem uma superextração do aquífero Guarani. E ele, nos últimos... baixou 70 metros por essa superextração. Se, por um lado, você tira mais água do que deve, não é produzida aquilo que é as chamadas zonas de recarga dos aquíferos, né? Que é aquela região onde a água entra, penetra nos aquíferos e depois vai abastecer os cursos d'água, os pequenos cursos d'água, até abastecer os grandes rios. Então,
não proteção das águas subterrâneas contribui também para uma situação de crise permanente. Você tem, por um lado, a erosão que leva sedimento para os cursos d'água, e você tem, por outro lado, compactação do solo, situação de superexploração, que não permite o abastecimento adequado, né, dos lençóis subterrâneos. Então, você tem um acúmulo de problemas, né, que terão reflexo, já tem reflexo agora e serão muito mais graves no futuro. Isso sem contar os eventos climáticos extremos, que tendem a ser cada dia mais graves com as mudanças climáticas globais. Bom, um assunto que o Jorge já comentou, que é a questão das represas no Brasil. Né? Nós temos, então, as 3 subbacias, que são, lembrando, né, Paraguai, Paraná e Uruguai, que tem represas, muitas represas. A base da geração, né, hidrelétrica no Brasil, ela está na Bacia do Prata, e nessas 3 subbacias. São 84 represas de grande porte, né, e centenas de outros de médio e pequeno. A primeira questão que se apresenta para a bacia, para esse grande número de represas, é que a maior parte delas são barreiras para o transporte hidroviário. Né? E aí eu relatei para vocês também esse caso, né, o caso da Tietê-Paraná, né, e a disputa entre geração de energia e o transporte. Né? Então, tem um número excessivo de represas. Deixa eu ver aqui. Bom, isso eu já teria comentado, mas uma outra... também, grande parte dessas represas, uma boa parte dessas represas, elas são represas com um parque gerador envelhecido. Né? Então, é uma lógica que estabeleceu no Brasil, a partir do controle dos governos pelas empreiteiras, de se construir cada vez mais novas represas, né? Vai se construindo mais e mais represas, mas a eficiência fica para trás. A eficiência do parque gerador vai caindo. Então, no ano passado, eu analisei um documento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, onde mostra que entre 2007 e 2018, deixaram de ser gerados 209 mil gigawatts de energia, porque aconteceram paradas forçadas, ou seja, você tem um sistema de turbinas, você tem aí um sistema que é envelhecido, ele vai quebrar mais, aí você tem parada forçada. O outro tipo de parada, tecnicamente eles chamam de parada forçada e parada programada. E o valor disso, né, seria aí de 13 bilhões de dólares, né, por essas paradas forçadas. Mas o que fazem? Vão construir, ao invés de recuperar-se esses sistemas, e vão construir hidrelétricas na Amazônia. Isso também vale, né, para essa coisa de que o desperdício de energia no Brasil é uma barbaridade. A ineficiência do sistema de produção de energia é uma barbaridade, é um absurdo. Né? E os próprios motores elétricos brasileiros são muito velhos, não são a maior parte dos motores que são usados, esses motores recondicionados, eles gastam muita energia. Isso é importante que todos tenham muito claro, né? Você tem um acúmulo de políticas básicas erradas, políticas econômicas desastrosas, que não são consideradas e caminham para a Amazônia para fazer mais represas. Fazer represa na Amazônia tem um custo ambiental altíssimo. Olha em Belo Monte. Olha em Belo Monte e outras, né? Mas hoje mesmo eu li a matéria estava lendo a matéria sobre a situação do Teres Pires. Então, tem um custo ambiental muito alto, voltando, né? Um custo ambiental alto, custo social danoso para as populações indígenas, populações ribeirinhas que perdem seus meios de sobrevivência. E muitos têm que passar a viver em favelas, de cidades que também não estão preparadas para absorver as pessoas que saem dos seus territórios, né? Abrem caminho para a invasão de garimpos e outras coisas, e o dano econômico para o Brasil.
quando nós deveríamos investir em recuperação, em eficiência energética, que, por outro lado, ele gera criação de empresas. Pequenas e médias empresas são criadas para trabalhar com eficiência, né? Agora, quando você trata de grandes represas na Amazônia, quem ganha com isso? São as grandes empreiteiras. É uma lógica que tem que ser mudada, que tem que ser, tem que ser revista, né? E aí, só a Bacia do Paraná, para vocês terem uma ideia da distribuição essa quantidade de usinas que existem. Existem as grandes represas, né? Foram aquelas que eu citei para vocês. Mais de 60% da geração hidrelétrica no brasileiro está aí nessa subbacia do Paraná, né? E a situação também, eu não sei exatamente quais são os números na Argentina, com Yacyretá, mas agora grande parte da geração no Uruguai também na bacia do Rio Uruguai, fornecimento hidrelétrico, né? E quando a crise pega mesmo no Rio Uruguai, o Uruguai tem que fazer geração com fósseis, né? O que encarece e contribui, né? É uma péssima ideia, polui o ar e outras, né? Então aí está a bacia do Paraná. Aqui a do Paraguai, com seus números, querem ampliar o número a quantidade de usinas pequenas, né? Porque há uma pressão política muito forte para que se amplie, para que as pequenas centrais elétricas, chamadas PCHs, elas sejam liberadas. Não, o que é falso, porque uma pode ter um impacto baixo, mas se você tem um conjunto, eu nem sei se esses números estão atualizados, viu? Essa imagem eu peguei de uma antiga apresentação, depois até eu posso checar isso, não confiem muito nesses números que estão aí. Mas eu teria que revisar isso, e a Natália Eberhard depois poderia me ajudar. A Natália trabalha na área de infraenergia com a ECOA. Mas se você tem um conjunto de PCHs numa determinada bacia, você vai ter danos gigantescos, talvez maior até do que uma grande hidrelétrica, uma grande represa. E, para finalizar, eu quero falar com vocês uma outra coisa. O Paraná está em emergência hídrica. O estado do Paraná está em emergência hídrica. O Rio Iguaçu não estava gerando energia. Tem umas chuvas agora com a entrada da frente fria que parecem que passou a gerar. E as cataratas do Iguaçu passaram até água, mas passou aí um bom tempo sem possibilidade de gerar energia. No ano passado, as cataratas secaram também, então tivemos problemas aí. Mas sabe o que foi? Apesar de decretar emergência hídrica, inclusive porque falta água em Curitiba, o governo do Paraná, a Assembleia Legislativa, aprovou, e o governo do estado do Paraná autorizou a construção de 15 novas represas no estado. Ou seja, na bacia do Paraná, a bacia do Iguaçu, teria que ver exatamente onde estão localizadas essas represas. Não me deu tempo ainda de ver, mas para vocês terem uma ideia do absurdo que são essas políticas. Você tem uma situação de crise, se apresenta, e durante o período eles autorizam 15 novas represas. Cadê a água para elas? Garantida? Você tem garantida essa água? Eles imaginam que isso é passageiro, isso é só um acidente e depois se volta. Eventos climáticos externos sempre acontecem. E com o tipo de ocupação que se tem agora, de exploração extrema, você terá grandes problemas para tudo, para produção agrícola, para geração de energia, que é o principal que eu vejo no mais curto prazo. E considerando que a maior parte das subbacias do Paraná, esse é um dado que eu vi recentemente, tem cerca de 10% da vegetação original, né? Itaipu investe na recuperação de algumas subbacias na vegetação ciliar, mas se considerar o estado do Paraná inteiro, peguei ele como exemplo, mas isso acontece em outras regiões. O estado do Paraná inteiro se tem essa situação de pouca vegetação. E o interessante é que tem um estudo do Instituto de lá de 2017, 2018, dizendo que a situação com relação à água no Paraná era muito boa, é uma situação muito favorável, né? Mas eles mesmo publicam um mapa que não tem vegetação. Se você não tem vegetação, você vai ter recorrentes problemas com relação à produção de água, né? Isso é uma coisa elementar e básica. Mas quero finalizar aqui com uma foto da margem do Rio Paraguai. A foto é da Yasmin,
eu já comentei sobre ela aqui, toda a sua competência e capacidade, que é da beira do Rio Paraguai, e uma usina solar que nós, a comunidade, com apoio de uma organização europeia, instalamos. Isso é o abastecimento de uma escola pública, né? Milhares e milhares de litros de óleo diesel são economizados todo ano, né? E um recurso muito grande para a Prefeitura Municipal de Corumbá. Corumbá é o maior município, com maior extensão do Pantanal, né? E ele vai até os limites dele alcança até o Rio São Lourenço, né? Aliás, ultrapassa o Rio São Lourenço. E aí está essa usina que, para mim, é uma demonstração, atende aí 22 famílias e mais a escola, né? E tem um freezer comum, para que as pessoas guardem seus alimentos, pescado e tudo mais. E que é um resultado evidente e mostra o grande potencial de um tipo de energia renovável no Brasil, que é a energia solar. Não só na energia, mas não só no Brasil, mas também em outros países. Bom, é que eu teria para apresentar para vocês, desculpe-me ter, aí ao Jorge também ter me estendido tanto. E aí eu voltaria ao Jorge, acho que aí ficou bem, né? Muy interesante. Bom, Jorge. Conversamos ahora. Ahí hay una pregunta, no sé si es para dirigida a vos, Alcides, o a mí, pero a mí me dispara una reflexión. Creo que este fenómeno de la gestión de la pandemia y del coronavirus ha generado una experiencia en Argentina muy interesante en la manera de construcción del diálogo político entre las distintas representaciones políticas del oficialismo y de la oposición. Han encontrado como una mesa común para acordar las decisiones frente a la crisis de salud. Escribimos por ahí de que esa modalidad de una conversación política para acordar decisiones políticas de común acuerdo, construyendo consensos, pero con un fuerte apoyo técnico, ha posibilitado un acuerdo político, por ejemplo, entre la ciudad de Buenos Aires, la más importante de la Argentina, y el gobierno nacional de cómo afrontar esta crisis. Y esto ha sido acompañado, yo me animo a decir que de una manera muy importante por el pueblo argentino. Creo que ese ejemplo, acompañado de un fuerte apoyo técnico, académico, para la construcción de esas decisiones, nos genera un mínimo de esperanza que el gobierno encuentre nuevos mecanismos para mirar la cuenca, para gestionar la visión de cuenca, donde la academia, lo técnico y la decisión política se tomen de otra manera y no como se han tomado hasta ahora, que ha sido sectorial, que ha sido lineal, que ha sido mecanicista. Y se dé este diálogo de saberes que es fundamental entre lo popular, lo académico y lo político. Acá un oyente plantea, entiendo que André, plantea por qué antes de seguir avanzando con obras, si entiendo bien el portugués, no se hacen estudios fundamentales, más integrales del escenario de la cuenca antes de avanzar con obras que pueden ser nuevas canalizaciones, nuevos megapuertos privados o públicos. Y nosotros tenemos resoluciones del Defensor del Pueblo de la Nación del siglo pasado que decían que debía hacerse una evaluación ambiental estratégica de la cuenca, por lo menos en Argentina, año 98. Que la gestionamos desde la coalición Ríos Vivos, muy buena memoria, sí señor. Y esa resolución del Defensor del Pueblo de la Nación hoy adquiere un volumen y una significación relevante que implica mirar la cuenca, generar nuevos ordenamientos ambientales territoriales, generar una diversidad productiva, una reforestación de los corredores biológicos
y bioculturales relevantes, que son miradas a 10, 20 y 30 años. Cuando yo te escucho, Alcides, y uno se imagina el estado de Río Grande do Sul hace 80 años y que se lo ha deforestado en un 90%, ¿cómo no va a pasar esto que está pasando? Es decir, un lugar donde el agua era un privilegio en el mundo, que hoy tenga estos escenarios es algo realmente dantesco. Entonces, en ese sentido, creo que sí, que hay que poner los dineros en estos estudios y en esto de repensar la cuenca con modelos productivos totalmente distintos a los vigentes. Siempre ponemos un ejemplo: la provincia de Entre Ríos hace 40 años producía casi 200 alimentos y tenía un 40% de monte nativo. Hoy la provincia de Entre Ríos tiene un 3-4% de monte nativo y produce 5 o 6 alimentos. El 75% es soja. Entre Ríos hace 30 años era soberana alimentariamente, hoy es totalmente dependiente del modelo global. Esto es absurdo. Entonces, los caminos de transición para volver a estos escenarios con las nuevas tecnologías, con todo lo que la ciencia ha podido aportar para nosotros, es una discusión fundamental. Y termino con esto, que el que la está poniendo en la mesa ya no es la coalición Ríos Vivos, que lo viene haciendo hace 20 años, o la Red Delta en la Argentina, o la Alianza Sistema de Humedales. Lo acaba de decir el ministro de Ambiente de la Argentina. Ha puesto en crisis el modelo del glifosato, ha puesto en crisis el modelo de la República de la Soja, y sin duda esto ha generado un debate hacia adentro del gobierno monumental y que se tiene que dar abierta y públicamente, y no que sea el factor, como fue en la República Hermana del Paraguay, de un golpe parlamentario al presidente Lugo, ¿no? Sim. Jorge, muito interessante isso que você apresenta agora, inclusive sempre esse conteúdo de passos deveríamos seguir, né? Assim, alguns indicativos de caminhos, estratégias e tudo mais, né? Mas, buscando na memória, você se lembra, creio que você se lembra que com relação a esse modelo de exploração na bacia, você se lembra uma publicação, me parece que da Syngenta, né, a grande empresa do agro, que falava da República da Soja. Né? Eles ultrapassaram, o desenho que eles fizeram foi de quase que seria um país da soja. Né? Ultrapassava Sim. Todas as fronteiras de países, né? Isso aqui é o domínio da soja. E a soja, yo veo tus mapas, y digamos, tus mapas y sus números son las consecuencias de la República de la Soja en gran medida, y de la República Ganadera en primer lugar. Es muy fuerte simbólicamente, pero y esto es una derrota para nosotros mismos como ecologistas, que también tenemos que asumir, porque esto lo denunciábamos que iba a suceder hace 20 años, 30 años, y no se pudo detener. Pero esta simplificación del uso de la tierra para producir un poroto que se le puso una bandera y se le institucionalizó como república, es de nuestras mayores derrotas. Esto es las venas abiertas de Eduardo Galeano, ¿no? Infelizmente. Jorge, é interessante a classificação com relação a isso, é uma derrota, realmente uma derrota para os países, né? Porque mesmo quem ganha muito com isso são as transnacionais, né? As graneleiras, da química, nenhuma dessas estão estabelecidas nos nossos países, né? Isso tem todo um sistema internacional em torno disso, e mesmo para o dono da terra,
o que resta é o mínimo, enquanto os bens naturais são explorados. E a contabilidade, para que você, econômica, né, para desenvolvimento econômico, produto interno bruto, está errada, porque está arrancando recursos naturais e bens naturais que, no médio e Yo longo prazo, ahí quiero marcar algo que también, para transmitir un mensaje optimista, que no es fácil en estos tiempos, pero es fantástica la dinámica que se está dando en la Argentina del debate social de abajo hacia arriba, que muchos movimientos sociales, muchos movimientos incluso desde adentro del peronismo y desde afuera del justicialismo en el gobierno, hoy están discutiendo conceptos como soberanía alimentaria, como soberanía energética, el rol del Estado y del sector privado. Es decir, hay un debate que originariamente y minoritariamente era del ecologismo social y político, que hoy se ha trasladado a una diversidad de movimientos sociales, incluso con una capacidad de apropiación del lenguaje, del discurso, del relato, como se dice acá, muy, pero muy interesante. Y con un rol de la academia, de pensadores, de una diversidad ideológica que quizás por primera vez en la Argentina empiezan a coincidir y a firmar documentos con 5 o 10 puntos, donde la transición democrática hacia la sustentabilidad en sus 3 dimensiones está firmada. Y eso genera este piso de optimismo en el país, que ojalá se puedan empezar a concretar de una manera muy, muy importante y muy urgente también, ¿no? Uhum. Jorge, essa postura do governo argentino me parece uma grande notícia. Nós temos a comemorar essa abertura para conversações e se colocando novos antigos elementos fundamentais para construirmos o futuro, né? E eu quero lembrar assim algumas coisas que são duas coisas assim, muito importantes, né? Que é a segurança alimentar e há um tempo atrás sobre isso, né? E há um tempo atrás eu conheci uma nova palavra em argentino, uma nova palavra em espanhol, que é tambeiras, né? E uma crise que as mulheres produtoras de leites tinham na Argentina devido a problemas ambientais sérios. Eu não tive como aprofundar-me muito nisso, mas a produção de leite na Argentina entrando em crise pelo menos em um período. Não sei se isso se prolongou, mas são sucessivos problemas que acontecem em diferentes regiões, né, da bacia. E aí, e a outra coisa também que as pessoas que talvez achem, entendam, tenham entendimento de que as propostas ambientais são contra o desenvolvimento, basicamente, você falou com relação à navegação no Rio Paraná, né? Não tinha água para navegar, enquanto represas no Brasil, acima a montante de Itaipu, né, tinham águas retidas. Como que esses sistemas podem funcionar da maneira que eles construíram? Falta navegação para a hidrovia Paraná, falta água para a hidrovia Paraná-Paraguai. E quanto mais represa se constrói, mais problema nós teremos que ter para inclusive abastecimento de água em várias regiões. Então, olhar a economia e olhar o que eles estão construindo, eles estão destruindo o futuro da economia, não é só questão... De alguna manera esta reflexión expresa lo que advertimos como en el Instituto Nacional del Agua de la Argentina. Es como que hay 2 corrientes, incluso en la Facultad de Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, donde una tendencia es construir más represas para resolver el problema del agua, y donde ahora ya hay otra tendencia que es no, paremos, hay que rediseñar la manera de gestionar
las políticas sobre la cuenca, no a partir de megaproyectos. Hay profesionales de las ciencias hídricas que son pro represas hidroeléctricas. En este momento hay un proyecto de construcción de 6 represas en el río Paraná Medio y Paraná Inferior, que está frenado, que está en el freezer, ¿sí? Que no lo pueden hacer en la provincia de Entre Ríos. Hay 4 proyectos proyectados para Entre Ríos y no lo pueden hacer por la ley que lo prohíbe y la constitución provincial que lo prohíbe. Ahora, quiero marcar sobre tus reflexiones, Alcides, 2 cosas. Argentina tiene hoy un movimiento de mujeres excepcional. De alguna manera, me animo a decir que es un movimiento ecofeminista, aunque no se define abiertamente así, y ahí también están pasando cosas muy interesantes. Ahí hay una esperanza enorme en lo que la mujer desde esos movimientos está llevando adelante, y esto va atado a los movimientos de jóvenes por el clima, que también han desplegado y han logrado una autonomía en su gestión de independiente, creativa, muy, muy interesante en distintas localidades, y que están mirando a la cuenca y que están mirando a nuestros ríos con una dinámica, con una creatividad, con una poesía, con un canto que es fantástico. Entonces creo que ahí también las organizaciones ecologistas tenemos que redefinir las maneras de construir alianzas y respetos recíprocos. Este tema del respeto, tenemos que aprender incluso lo que somos más viejitos, ¿no? Un diálogo intergeneracional, que nos arrime, que nos amigue para lograr esta visión de cuenca a la cual aspiramos desde hace tanto tiempo. Muy bueno. Creio que Jorge Daneri também é poeta. Crônicas muito interessantes. Vocês terão a oportunidade de ver isso. Jorge, para a gente finalizar, parece que está bem, poderíamos finalizar, né? Tem uma pergunta aqui do Rafael, né? Ele dá os parabéns à apresentação e ele coloca a questão das PCHs, das pequenas centrais hidrelétricas que existem na Bacia do Prata. E também as hidrelétricas, como no Rio Manso. O Rio Manso é um rio que abastece o Pantanal, né? O Rio Manso ele é da subbacia do Rio Cuiabá, né? E tem lá uma grande represa. A pergunta, vocês acreditam que há algum efeito nas dinâmicas de inundação do Pantanal? Nas dinâmicas das águas? Existe algum estudo sobre como esse impacto pode ser aumentado com o aquecimento global? Jorge, nós poderíamos dividir a resposta em 2 partes. Eu falo sobre a primeira e você sobre a outra, com relação ao aquecimento global e o impacto geral sobre o Pantanal, o sistema Paraná-Paraguai de áreas úmidas e a própria bacia e a própria cuenca. Ok? A questão muito importante que, com relação às represas e o Pantanal, elas fazem retenção de água. E um gráfico da dinâmica do Rio Cuiabá, se vê que existem assim, alterações a partir de Manso. Quando o Manso faz retenção de água, o Rio Cuiabá chega a ter 1 metro de água atualmente. E depois, quando tem chuvas muito pesadas, há uma liberação violenta, aí se atinge um pico. A cada ano se tem, assim, se vocês observarem, esses gráficos estão disponíveis, se não me engano, a Marinha faz isso, ela apresenta gráficos de um ponto de informação de medida de nível do rio em Cuiabá, que mostra isso, né? Quando se tem muita chuva, eles liberam de uma vez uma grande quantidade de água. Depois, quando vem o período de mais seca, eles retêm água e você tem um nível muito baixo. Eu não tenho um histórico completo das condições do Rio Cuiabá, mas
tendo a achar que a maior probabilidade é que tem um efeito direto. E se nós vamos a outros rios que têm represas na bacia do Paraguai e que afeta o Pantanal, nós temos o caso do Rio Jauru, que parece-me com 6 represas, que o rio chega a secar. Nós temos um relato de uma pesquisadora da ECOA, que está construindo sua tese, exatamente em cima disso, de que ela, conversando com moradores da região, pescadores, perderam a sua condição de sobrevivência e de vida com as 6 represas. E quando elas fazem retenção de água, o rio Jauru seca. E aí temos situações de que a pessoa está navegando, está com seu barco pescando, não tem mais água violentamente e acabam batendo nas pedras, se ferindo, machucando. Tem esses registros aí. Afora vários pesquisadores que mostraram a situação do rio Jauru. E a outra é a do Rio Correntes, que nós acompanhamos muito de perto. Ele já está, o Rio Correntes é na divisa dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e ali vários pequenos negócios desapareceram, pousadas de turismo, né? E dezenas de famílias, mais de 300 famílias, se não me engano, nas 2 margens, perderam a sua condição de sobrevivência, e aí o que a ECOA tem feito é buscar medidas mitigatórias para que possam continuar sobrevivendo a essa nova situação, porque fez a barragem e não tem pescado. A dinâmica do Rio Correntes hoje é outra, né? Apesar de ser um modelo diferente de barragem, mas a dinâmica do Rio Correntes hoje é outra com essa barragem existente ali. Se chama Ponte de Pedra. Ela pertencia a uma empresa francesa, hoje não sei mais, não tenho mais certeza de quem é o proprietário. E recentemente até os moradores da região tiveram o apoio do fundo Casa, né? Para uma quantia para que pudessem, então, passassem a criar peixes e encontrarem meio de sobrevivência e não terem que morar na periferia da cidade. Então, é evidente que os impactos são muito fortes sobre o Pantanal e certamente sobre outras regiões. E eu lembrava essa situação de que vão permitir construção de mais usinas no Pantanal, no Paraná, no estado do Paraná, em um momento que está faltando água, que não está gerando energia. Me explica uma inexplicável medidas como essa, né? E aí eu passaria para o Jorge para falar com relação ao que como ele imagina esses impactos. No, yo, a ver, comparto plenamente esto por la información que siempre hemos recibido en los últimos años con este megaproyecto de más de 150 pequeñas y medianas represas en el Alto Paraguay, las nacientes fundamentalmente del Paraguay. Y siempre fue para nosotros una preocupación gigantesca. En nuestra experiencia, estamos convencidos que hay que fortalecer la institucionalidad ambiental, las áreas ambientales de gobierno nacional y estaduales, y siempre hemos tratado de evitar el daño ambiental. Por eso, bueno, se logra este tema de la ley de libertad de los ríos en Entre Ríos o de frenar por ahora estas 5 represas en el Paraná Medio, pero desde un concepto relevante, que es que se hagan los estudios de impacto ambiental acumulativos y que se hagan las evaluaciones ambientales estratégicas de las cuencas con pleno ejercicio de lo que se denomina la democracia ambiental, que no es ni más ni menos que el ejercicio y la aplicación de las herramientas de participación ciudadana. Si no hay posibilidad de acceso a la información en tiempo y forma por parte de las comunidades, si la información no es transparente, si no se hacen estudios que no sean solamente de esta represa o de esta otra represa, sino del conjunto de la cuenca, vamos siempre a estar tapando agujeros, a querer resolver problemas parciales, y tenemos que parar la pelota, mirar la cancha en términos futboleros y poder realmente reevaluar qué está pasando en los territorios y pensar los territorios de otra manera. Está demostrado que así estas crisis se van a agudizar y que los eventos van a ser más extremos. Por eso creemos que, lo digo desde la mirada argentina y por lo tanto parcial, quizá demasiado optimista, están pasando cosas que quizás nos permiten
mirar las cuencas como queremos que se miren y se ejecuten las políticas, ¿no? Creo que apareció Oscar Rivas, lo cual es un privilegio, por ahí el ex ministro de Ambiente del Paraguay, ¿no? Sim, foi um prazer o comentário do Oscar, né, que conhecemos bem. O Oscar tem também uma longa história, é um formulador muito importante, foi ministro do Meio Ambiente no Paraguai, né? E hoje, às 18 horas, horário de Brasília, vai ser muito tarde para você, né, Aurora? Tem ele participando de um debate com me parece que promovido pela Rede Sustentabilidade, 18 horas, Brasília, o Oscar Rivas. E aí até aproveito para fazer uma proposta, um desafio a ele, para que nós tenhamos um debate aí no futuro, dando continuidade a isso que nós conversamos hoje, e às importantes e interessantes propostas trazidas pelo Jorge também, né? Um grande abraço para o Oscar. Yo aprovecho porque ahí está Enzo Culazo Orue, un joven abogado ambientalista de mi tierra que integra la Fundación Cauce y, bueno, con una reflexión hermosa que es esta necesidad de salir de los esquemas mentales patriarcales, individualistas, competitivos y egocéntricos para percibirnos como comunidad, dice, ¿no? Parte integral de un ecosistema en mutua interdependencia y constante cooperación. Bueno, estos son los jóvenes que expresan la esperanza del futuro y de lo que se viene, así que ratifica lo que venimos conversando, Alcides. Gracias, Enzo. Muy bueno, muy interessante. Jorge, vamos finalizar, né? Eu acho ¿Cómo no? ¿Cómo no? Interessante, até de uma certa maneira, um pouco... Bueno, yo agradezco mucho. Ótimas. Então aí você agradezco mucho la convocação. Um abraço a todos. Agradezco mucho la convocatoria y un abrazo muy grande a todo el equipo de COA. Não, e a você, convidando o Jorge e a todos para o debate amanhã sobre deflorestamento, né, desmatamento, incêndios, Amazônia, Pantanal e Chaco, né, com especialistas e coordenado pelo André, que é o presidente da ECOA. Nós temos aí o WWF, a FAN da Bolívia e também International Rivers como um especialista, né, que é o Montiel. Ele trabalhou no IBAMA com relação a queimadas, formação de brigadas, o combate a queimadas. E é uma situação que a gente espera que possa ser retomada de uma maneira mais efetiva e que não tenhamos desastres e desastres a cada ano. Opa, tem aqui a Delurma Ismanioto também, né? Fazendo um elogio a nós e pedindo que a gente continue. Ok, vamos convidar a Delurma até para participar conosco em algum momento desse debate. Ela é uma pessoa a conheço, uma amiga minha de longa data. Um grande abraço para a Delurma. Jorge, seguimos? Abraço muito grande. Obrigado a todos aí. Até uma próxima. Vamos continuar conversando e trazer mais informações para as pessoas e propostas. Com todo gosto. Tchau, tchau. Tchau.